Olá a todos meus amados irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um dia, glória a Deus em todo o tempo. Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado em todo o tempo, em todo o lugar, Senhor. Venha a nós o teu reino e seja sempre feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Obrigado, Senhor, pelo pão diário que tu nos dás, pela vestimenta e pelo que beber também. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E pedimos-te que não nos deixes cair em tentação, mas em vez disso, livra-nos de todo o mal. Seja daquele que nós podemos, entre aspas, controlar, ou aquele que nós nem sequer sabemos que está como que a caminho. Mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Faz com que nós não pequemos, Senhor. Faz com que nós não nos desviemos na Tua palavra. E que entendamos então que aquilo que o salmista disse: escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Que isso seja a nossa prática de vida. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, amados, mais um dia, Deus seja louvado. Nós vamos começar em Josué, capítulo 15, e vamos ler bastante, por isso, 63 versículos, 64, eu acho que 63 versículos. Por isso, podes trazer assim a tua água. Glória a Deus, amados. Antes disso, eu quero dizer, nós vamos ter aqui algumas novidades no canal Simeão, ok? Há um projeto que não será neste canal. É um projeto para mais longe, ok? Uma coisa mais daqui a um tempinho mais longínquo. Se Deus permitir, uma coisa mais para crianças, ok? Esse pelo menos vai ser o foco. Mas nós vamos trabalhar aqui uns com os outros e ter ideias, mas não será no canal Simeão, ok? O canal Simeão começará agora a ter outra cara, na verdade. Eu vou começar, se Deus permitir, a gravar audiobooks, e não só audiobooks cristãos, mas também vou começar a gravar versões bíblicas. Então vou começar a gravar, por exemplo, NVT, mas gravo literalmente para haver o áudio, para que o áudio seja lançado. Ok, então se Deus assim permitir, em breve as pessoas poderão ter os audiobooks e as leituras bíblicas. E não só isso, também, se Deus permitir, também o canal Simeão irá começar a ter música, mas não música cantada, música apenas instrumental, uma coisa boa como esta que vocês estão a ouvir aqui. Que é bem tranquilo e, se Deus permitir, então nós, seguindo exemplo deste canal, por exemplo, que eu vos mostrei agora o áudio, então essa será a ideia, mas por favor orem para que tudo seja de acordo com a vontade de Deus, mas eu creio que tudo esteja de acordo com a vontade de Deus. Então, amados, essas são algumas novidades do canal Simeão, mas uma novidade interessante, como os audiobooks são, e até a Bíblia, só que a Bíblia eu não irei fazer dessa maneira. Como os audiobooks são coisas mais específicas, são livros mais específicos, ou seja, não é a Bíblia Sagrada, ok? Na minha opinião, a Bíblia Sagrada tem que estar sempre disponível para todas as pessoas. Os audiobooks estarão disponíveis para apoiantes do canal. Como assim, Simeão? Se Deus assim permitir, eu vou até criar um vídeo específico para isso. Os apoiantes do canal vão ter acesso a 3 capítulos do livro que estivermos a ler por semana, ou seja, segunda, quarta e sexta, sairá um capítulo de algum livro que nós estejamos a ler. Então isso é interessante. Apoiantes do canal, acho que o valor aqui que eu vi é 4,99, eu não tenho a certeza, mensalmente, porque é isso mesmo, é para apoiar o canal e para incentivar também nesse sentido, ok? Mas fica aí pré-informação para os seguidores aqui das lives. Pera, ainda não são lives, né?
Ainda. Mas fica aí para vocês terem essa informação e também para ter essa curiosidade boa, né? Nesse caso. Então, tudo, se Deus permitir, acontecerá. Ainda este mês eu acho que acontecerá. Essas atualizações acontecerão no canal, ok? Glória a Deus em todo o tempo, amados. Josué 15, versículo 1 a 63. As terras distribuídas por sorteio aos clãs da tribo de Judá se estendiam para o sul até à divisa com Edom e chegavam ao deserto de Zin, no extremo sul. A divisa ao sul começava na extremidade sul do Mar Morto. Seguia para o sul pela ladeira do Escorpião, passando pelo deserto de Zin e prosseguindo até Ezron, ao sul de Cades Barnea. Então subia até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali passava por Asmon, continuava até o ribeiro do Egito e seguia até o mar Mediterrâneo. Essa era a divisa ao sul deles. A divisa a leste se estendia ao longo do Mar Morto até à foz do rio Jordão. A divisa ao norte começava na extremidade onde o Jordão deságua no Mar Morto. Uma curiosidade, aqui em Portugal nós dizemos desagua. Lemos com a acentuação no U. Deságua no Mar Morto. Subia dali para Bet Ogla e continuava ao norte de Bet Arabá até à pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. A partir desse ponto, passava pelo vale de Acor até Debir, fazendo uma curva para o norte em direção a Gilgal, que ficava de frente ao desfiladeiro de Adumim, do lado sul do vale. Dali, a divisa se estendia para as águas de Ensemes até En-Rogel. Depois passava pelo vale de Ben-Inon, pela encosta sul dos Jebuseus, onde ficava a cidade de Jerusalém. Em seguida estendia-se para o oeste, até o alto do monte acima do vale de Inon, e continuava até à extremidade norte do vale de Refaim. A divisa prosseguia do lado do monte para a fonte nas águas de Neftoa, até às cidades do monte Efron. Então fazia uma curva em direção a Baalá, isto é, Kiriat Jearim. Rodeava Baalá em direção ao oeste até o monte Seir, passava pela cidade de Quesalon, na encosta norte do monte Jearim, descia a Bet-Semes e passava por Timna. Depois a divisa continuava até à encosta do monte ao norte de Ecrom, onde fazia uma curva em direção a Sicron e o monte Baalá. Passava por Jabneel e terminava no mar Mediterrâneo. A divisa ocidental era o litoral do mar Mediterrâneo. Essas são as divisas dos clãs da tribo de Judá. Por ordem do Senhor, Josué designou uma porção no meio do território de Judá para Caleb, filho de Jefoné. Caleb recebeu a cidade de Kiriat Arba, isto é, Hebron, assim chamada por causa de Arba, um antepassado de Enac. Caleb expulsou 3 grupos de Enaquins, os descendentes de Sesai, de Aimã e de Talmai, filhos de Enac. Dali ele partiu para lutar contra os habitantes da cidade de Debir, antes chamada de Kiriat Sefer. Caleb disse: darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, tomou a cidade e Caleb lhe deu Axa como esposa. Quando Axa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Negueb. Agora peço que também me dê fontes de água. Então
Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta foi a herança designada aos clãs da tribo de Judá. As cidades de Judá, situadas ao longo da divisa com Edom, no extremo sul, eram Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zif, Telém, Bealote, Azor Adata, Keriot Esron, isto é, Azor, Amã, Sema, Moladá, Azar Gada, Esmon, Bet Pelet, Azar Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Iim, Azem, Eltolad, Quezil, Ormá, Ziklag, Madmaná, Sansana, Lebaote, Silim, Aion, Ain e Rimon. Ao todo, 29 cidades com os povoados ao redor. As seguintes cidades situadas nas colinas do oeste também foram entregues a Judá: Staol, Zorá, Asná, Zanoa, En-Gani, Tapua, Enã, Jarmut, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gederá e Gederotaim. 14 cidades com os povoados ao redor. Neste caso aqui, se eles colocam 29 cidades desta maneira, deveriam colocar então 14 cidades, neste caso, então desta maneira que está aqui. Também foram incluídas Zenã, Adasa, Migdal-Gad, Dileã, Mispá, Jocteel, Laquis, Bozcat, Eglon, Cabon, Laamash, Quitlins, Gederot, Bet-Dagon, Naamá e Magdá. Novamente aqui. 16 cidades com os povoados ao redor. Além dessas, também foram entregues Libna, Éter, Azã, Iftá, Asná, Nezib, Keilah, Akzib e Maressa. 9 cidades com os povoados ao redor. O território da tribo de Judá abrangia ainda Ecrom com os assentamentos e povoados ao redor. De Ecrom, a divisa se estendia para o oeste e incluía as cidades perto de Asdod com os povoados ao redor. Também incluía Asdod com os assentamentos e povoados ao redor e Gaza com os assentamentos e povoados ao redor até o ribeiro do Egito e ao longo do litoral do mar Mediterrâneo. Judá também recebeu estas cidades na região montanhosa: Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sana, isto é, Debir, Anab, Estemo, Ani, Gozen, Olon e Gilo. 11 cidades com os povoados ao redor. Foram incluídas ainda Arab, Dumá, Ezã, Jani, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriat Arba, isto é, Hebron e Zior. 9 cidades com os povoados ao seu redor. Além destas, também foram entregues Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timna, 10 cidades com os povoados ao redor. E ainda Halul, Bet-Zur, Gedor, Maarat, Bet-Anot e Eltecon, 6 cidades com os povoados ao redor. Também Kiriat Baal, isto é, Kiriat Jearim e Rabá, 2 cidades com os povoados ao redor. No deserto ficavam Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibzan, a cidade do Sal e En-Gedi, 6 cidades com os povoados ao redor. Contudo,
A tribo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém, de modo que os jebuseus vivem até hoje no meio de Judá. Quando diz aqui até hoje, amados, até o momento em que foi escrito isto, ok? Glória a Deus. Uma curiosidade, amados, neste caso, em relação aos audiobooks e até à leitura da Bíblia, para ficar mesmo o áudio disponível, é que eu irei ler mais lentamente, ok? Com mais ênfase em cada narrativa, em cada frase, ok? Aqui eu leio mais rapidamente, obviamente, não só para dar uma passagem, mas também porque eu falo. Então, se eu ler lentamente e falar, aí vai demorar umas 3 horas aqui. E por isso é que eu leio mais rapidamente aqui. Lucas 18 a 43. Certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Algo curioso aqui, amados. Jesus diz: faz e depois segue-me. Mas nós não podemos pensar que isto nós temos que dizer para nós mesmos: eu vou fazer por mim próprio e depois eu sigo a Jesus. Por exemplo, quando nós pecamos, muitas vezes, principalmente quando somos recém-convertidos, nós dizemos assim: oh Deus, eu nem sequer me vou chegar a ti porque eu sou pecador. Nós já éramos, nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados quando Deus, pela sua própria vontade, disse para nós, então, nos converteu por meio do Espírito Santo, por meio do Evangelho de Cristo Jesus, ok? Então, amados, mas lembre-se de uma coisa: nós temos que deixar tudo primeiro e depois é que seguimos Jesus. Ok, mas quem é que disse para deixar tudo? Aqui, a este homem especificamente. Jesus disse. Então, amados, nós já fazemos, na verdade, porque Jesus já nos diz pela sua palavra, ou o Espírito Santo nos diz pela palavra de Deus. Entendem? Então, nós não fazemos o bem por nós mesmos. É impossível. Se então tu sabes que não fazes o bem por ti mesmo, como é que tu és capaz de dizer que foi por tua causa, ou seja, foi uma decisão completamente somente tua, que tu tomaste e disseste: não, agora vou ser cristão? Não foi. O homem natural não compreende as coisas de Deus, está a dizer. Então, se o Espírito chegou a ti, não foi porque tu pediste o Espírito. Foi porque Deus escolheu-te para teres o Espírito Santo. E isto é a mensagem do Evangelho. Claro que muitas pessoas não gostam porque querem que as suas próprias obras se elevem, mas, amados, eu prefiro que as minhas obras, na verdade, não sejam faladas e que as obras que Deus faz através de mim, sim, sejam faladas, porque essas produzem vida. As minhas, por mim próprio, apenas morte. Ok? Interessante aqui esta parte. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Agora vem algo interessante. A ver a tristeza daquele homem, Jesus disse: como é difícil os ricos, monetariamente falando, entrarem no reino de Deus. Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Amados, aqui nós temos 3 visões. Eu antes dizia 2, mas o Alessandro Gandaia, graças a Deus, me disse uma terceira.
Da outra vez que nós lemos esta parte, no Evangelho escrito por outra pessoa, Marcos, eu creio. Então temos a parte 1, dizer, ok, é uma agulha, então está a falar no modo alegórico, é uma alegoria, tipo uma comparação, mas não é bem literal aqui, uma agulha, ok? Para vermos que é tão difícil, ok? Tem essa. Tem a segunda coisa que eu já tinha dito da outra vez, que me tinham dito, e eu inclusive pensei dessa maneira, que eram lugares que o camelo basicamente não conseguia entrar, num lugar estreito mesmo, que eles usavam desta maneira, que o camelo não conseguiria entrar mesmo. Que eles usavam, por exemplo, para vigia e zona de ataque, por exemplo, entre as muralhas, assim. E a terceira, que obviamente o Alessandro disse com autoridade, neste caso, por ele ter estado lá, né? Ele ter entendido e visto isso. São umas zonas, eu não consigo explicar tão bem quanto ele, ok? Porque ele é que viu aquilo. Mas no que eu sei, são zonas bem difíceis do camelo entrar. É possível do camelo entrar, sim. Mas as pessoas têm que empurrar o camelo. Acho que, não sei se é baixo, mas pelo que eu entendi, é uma zona bem difícil do camelo entrar, ok? Então as pessoas têm que empurrar até o camelo conseguir entrar. Okay? Tem estas três vertentes aqui. Amados, as três vertentes querem dizer o mesmo. Para as pessoas que gostam muito de alegoria e tudo mais, elas podem dizer, uau, pelo buraco de uma agulha mais um camelo por um buraco. Sim, essa é a ideia aqui, ok? Mas as outras, como os judeus entendiam do que estava a falar, não foi preciso explicação aqui, ok? Mas é interessante ver esta parte aqui. Reparem, na verdade é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Amados, agora, apesar de eu ter dado esta meia explicação aqui, agora vem realmente o que interessa neste texto. Aqueles que ouviram disseram, então quem pode ser salvo? Vocês sabem porquê? Eu já expliquei isto umas 4 ou 5 vezes, mas eu vou sempre explicar aqui a aparecer este texto, se Deus assim me permitir, enquanto Deus me permitir. Amados, Antigo Testamento, quando alguém era muito rico, alguém do povo judeu, né? Quando ele era muito rico, significava que ele tinha o favor de Deus, monetariamente falando. Nós vemos os patriarcas riquíssimos, ok? Porque eles faziam a vontade de Deus, ok? Quando o povo, por exemplo, fazia, eles tinham bênçãos. Quando o povo não fazia, eles tinham maldições. Em termos monetários mesmo, eles recebiam, eles tinham... Amados, eles tinham... as colheitas todas davam no tempo certo. Mas, amados, agora é uma nova aliança. Ok? É um novo testamento. Cristo Jesus veio cumprir tudo o que era suposto ele ter cumprido e veio nos dar a visão real. Okay? Ele veio dar-nos a revelação. Então, quando nós vemos aqui eles surpreendidos, então quem pode ser salvo? Amados, eles estão a dizer isso assim, se o rico não pode ser salvo, então quem pode ser salvo? Porque o rico tem o favor de Deus. Eles pensavam desta maneira. E, infelizmente, há muitas pessoas nos dias de hoje que pensam desta maneira. Mas Jesus aqui disse, o dinheiro, ele não vai salvar alguém. Antes, pelo contrário, ele poderá prejudicar totalmente a pessoa e fazer com que ela não entre. Não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Okay? Este rico amava o seu dinheiro, por isso ele não conseguiu vender tudo. Mas Jesus disse aqui para nós vendermos tudo. Não. Jesus está a falar do coração deste homem específico e Jesus disse assim, olha, resta-te a ti uma coisa. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e depois, ao teres tesouros no céu, segue-me. Ou seja, ele não quis fazer isso, ele não quis fazer o que Jesus lhe disse a ele especificamente, porque ele era muito rico. Ele era avarento. Aos avarentos, é bom que o avarento então venda tudo o que tenha e que então siga a Cristo. Amados, lembrem-se daquele... Eu quero que vocês se lembrem daquela parábola que diz assim, mais vale nós, se o teu olho te fizer pecar, arranca-o e lança-o para fora de ti. Mais vale entrarmos no reino do céu apenas com um olho do que com dois irmos parar ao inferno, ok?
Amados, do que tendo dois, ou seja, deixarmos o nosso olho pecar. A mão, deixar a mão pecar. A ideia aqui não é literal, né? Ninguém vai arrancar um olho, ok? Ninguém vai cortar uma mão. Mas a ideia aqui, apesar de não ser literal, a ideia espiritualmente falando é literal. No sentido espiritual. Como assim? Ok, se o meu olho me faz pecar ali, eu vou arrancar essa vontade, essa concupiscência, eu não quero mais. Eu vou arrancar isso e eu vou preferir não dar aso a isso, não dar lugar ao meu olho que peca para aquele ponto. Mas eu sei que aquilo eu não vou pecar, então eu vou por ali. É isto que quer dizer. E é o que quer dizer aqui. Se este homem é avarento, então eu preciso de arrancar essa avareza e depois seguir a Cristo. E ele não quis isso. Então Jesus respondeu: o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Amados, e aqui está o ponto-chave. Eu vou até colocar aqui, vou deixar assim, é amarelo. Aqui está o ponto principal, na minha opinião, ok? Mas isto aqui nós podemos entender que não é só na minha opinião. Isto é literalmente o ponto principal aqui do Evangelho. É que não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver comigo. É impossível para ti, é impossível para mim. Mas para Deus é possível. É Ele que te chama, é Ele que te protege, é Ele que faz com que tu cumpras, é Ele que te salva. É Deus quem faz todas essas coisas. Ele faz por meio de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus morreu por ti, foi ressuscitado ao terceiro dia, foi glorificado junto do Pai e enviou o Espírito Santo para que tu não estejas órfão, para que tu não estejas só. Ele enviou esse Consolador. E isso, amados, é só motivo de gratidão. Agora nós entendemos o texto. Pedro disse: deixámos nossos lares para segui-lo. Pedro daqui estava com um pouco de medo, né? Mas ele estava a dizer: Senhor, mas nós deixámos tudo, ok? Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, esposa, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus receberão neste mundo uma recompensa muitas vezes maior e no mundo futuro terão a vida eterna. O que é que está aqui a falar? Amados, está aqui a falar de colocar em primeiro lugar. Ou seja, se a pessoa coloca a sua casa, a sua esposa, os seus irmãos, os seus pais ou os seus filhos em primeiro lugar, ele não deixou esse lugar para Deus. Então, ele comete idolatria. Mas se essa pessoa deixar esse lugar de primazia, de primícias, de principal, esse lugar principal, para Deus, então ele deixou todas essas coisas. É isto que está aqui a falar. Mas Simeão, não diz marido. Pois não. Não diz aqui marido. Porquê? Porque, amados, é claramente visível que quando a Bíblia fala sobre isso, não sou eu que estou a falar, que assim como o marido é a cabeça da mulher. Reparem, as pessoas começam a ficar ofendidas e tudo mais. Calma, vejam o contexto. Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Marido, que faz parte da igreja, mulher, que faz parte da igreja, também se divide. Nesse sentido aqui, a igreja, ok? Jesus é o cabeça do marido, o cabeça da mulher. E aqui eu estou a fazer isto aqui, amados, de cima para baixo, para nós entendermos porque eu estou a dizer cabeça, ok? Pode ser para o lado, pode ser como vocês quiserem. Mas, ou seja, Deus se submete, Jesus Cristo se submete à vontade de Deus. A igreja se submete à vontade de Jesus. O marido se submete à vontade de Jesus. A esposa também. E a esposa submete-se à vontade do marido. Isto, para os dias de hoje, isto é uma ofensa enorme. Mas, amados, da mesma maneira que Deus não está a maltratar Jesus por tens que se submeter. Não, Jesus não maltrata a igreja. Jesus dá a sua vida, deu a sua vida pela igreja. O marido não maltrata a esposa. O marido dá a sua vida pela esposa.
Este é o ponto principal, para que todos, como Deus assim estabeleceu, na ordem natural que Deus quis e que Deus quer, então cumpram e tenham o quê? Deleite. Por que as mulheres de hoje em dia elas não têm deleite? Porque elas estão a querer um lugar que não é delas. Por que os homens estão a ser corrompidos e não têm deleite? Eu quando eu digo deleite, amados, eu estou a falar da alegria verdadeira. Porque os homens estão cada vez mais frouxos em quantidade e em qualidade. Então o que é que acontece? O homem perde o seu lugar e não consegue sequer gerir a sua própria vida. Quanto mais um casamento, quanto mais uma família, quanto mais uma igreja. Por isso é que nós vemos tanta corrupção aí, amados. Então porquê é que não diz aqui marido? Porque mesmo para mostrar essa submissão, a mulher, ela quando coloca o marido em primeiro lugar na vida dela, ela está a obedecer a Deus. E isto aqui, se nós não entendemos as coisas por este ponto, claro, há pessoas que vão dizer assim, isso aí é... Ok, as opiniões elas podem ser variadas. Eu estou a falar o que a Bíblia diz, ok? Nem sequer vou discutir opiniões aqui, porque não tem discussão mesmo. A Bíblia é clara nisso aí. Então, se a mulher coloca o marido em primeiro, ela automaticamente já está a fazer a vontade de Deus. É isso que está aqui a dizer. Amados, isto é maravilhoso. E quando nós lemos aqui, eu lhes garanto que todos que deixam o primeiro lugar para Deus, eles vão ter a recompensa. Amados, nós, sábado, para aqueles que estão numa congregação, sábado e domingo é dia de descanso para todo mundo, ok? Normalmente. Mas as pessoas, elas trabalham mais aos fins de semana do que durante a semana. Normalmente os cristãos, é isso que acontece, ok? Na vida do pessoal cristão. Então, amados, é colocar Deus em primeiro, é deixar o descanso para segundo plano, é deixar todas as coisas para segundo plano. Eu acho interessante, receberão neste mundo uma recompensa muitas vezes maior. Pois é, amados. Quantas casas, amados, quantas famílias nos acolhem em Cristo Jesus. É maravilhoso. E no mundo futuro, ou seja, e na era futura, terão a vida eterna. Jesus chamou os 12 à parte e disse: Estamos subindo para Jerusalém, onde tudo o que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios e zombarão dele, o insultarão e cuspirão nele. Eles o açoitarão e o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não entenderam. O significado dessas palavras lhes estava oculto e não sabiam do que ele falava. Ou seja, amados, nós não podemos compreender nada por nós mesmos em relação ao reino de Deus. É Deus que nos mostra. Então não continues a dizer que tu tens a capacidade X ou a capacidade Y. É Deus que te dá. Não és tu que tens. Deus também te pode tirar. Eu sou muito... Olha, vamos manter a humildade no primeiro lugar aqui, ok? Não a exaltação. Quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem o homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse: Receba a visão. Sua fé o curou. Novamente, a fé em quem? A fé nele próprio? Não. A fé em Cristo Jesus. Ele teve fé em Cristo, então Cristo curou. Neste sentido aqui, ok? Neste caso aqui. É isto que está aqui a dizer, amados.
No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus, e todos que presenciaram isso também louvavam a Deus. Glória a Deus, amados. Salmos 86, 1 a 17, creio que seja mesmo o salmo todo. Oração de Davi. Inclina-te, Senhor, e ouve minha oração. Responde-me, pois estou aflito e necessitado. Protege-me, pois sou fiel a ti. Salva-me, pois sou teu servo e em ti confio. Tu és meu Deus. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois clamo a ti sem parar. Alegra-me, Senhor, pois a ti me entrego. Ó Senhor, tu és tão bom, tão pronto a perdoar, tão cheio de amor por todos que te buscam. Ouve minha oração, Senhor, e atende a meu clamor. Em tempos de aflição, clamarei a ti, e tu me responderás. Nenhum dos deuses é semelhante a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que criaste virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realizas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me os teus caminhos, Senhor, para que eu viva segundo a tua vontade. Concede-me pureza de coração, para que eu honre o teu nome. Ó Senhor, meu Deus, de todo o meu coração te louvarei. Glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor por mim. Tu me livraste das profundezas da morte. Ó Deus, os arrogantes se levantam contra mim, pessoas violentas tentam me matar, não se importam contigo. Mas tu, Senhor, és Deus de compaixão e misericórdia, lento para se irar e cheio de amor e fidelidade. Isto é Antigo Testamento, ok? Tomem atenção ao que Davi já entendia de Deus. Olha para cá e tem compaixão de mim. Dá tua força a teu servo. Sim, salva teu humilde servo. Mostra-me um sinal do teu favor. Então serão envergonhados os que me odeiam, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Glória a Deus, amados. Provérbios 13, 9 e 10. A vida dos justos brilha alegremente, mas a luz dos perversos se apagará. O orgulho só traz conflitos, mas os que aceitam conselhos são sábios. Interessante aqui, amados, porque não aceitar conselhos mostra então o tal orgulho. Interessante, amados. Meus amados irmãos, 18h55, eu irei agora para o seminário, se Deus permitir. Claro que vocês vão ver isto, será 9h38 agora. Serão 9h38. Glória a Deus, amados. Deus seja louvado em todo o tempo. Permaneçamos todos na Bíblia Sagrada para que ela permaneça em nós. E até ao dia de amanhã, se Deus permitir. Amados, oremos uns pelos outros. Glória a Deus.